Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Termodinâmica. Nesta aula estaremos dando continuidade e prosseguimento ao capítulo dedicado a estudar, a tratar a teoria cinética dos gases. Então, dando continuidade, vamos então calcular. Nós obtivemos durante as aulas anteriores e mais especificamente durante a aula imediatamente anterior a essa, a variação de energia cinética de translação de uma molécula ou de um cristal componente da parede do recipiente, no qual está contido, delimitado, circunscrito, por assim dizer, a um determinado fluido do tipo gás ideal, sobre o qual nós estamos tratando neste capítulo de teoria cinética dos gases, sob o contexto da termodinâmica. Recordando que a teoria cinética dos gases faz um importante papel de transição da descrição eminentemente termodinâmica, realizada em termos dos parâmetros de evolução macroscópica, tais como pressão, volume, temperatura, número de partículas, para para um novo formalismo, uma nova abordagem e tratamento de fluidos e de sólidos a partir da física estatística clássica, física estatística quântica e a física estatística clássica, como o próprio nome sugere, abordando por meio dos fundamentos, não é? Porquanto considera-se, nesse caso da física estatística, os fundamentos da teoria de conjuntos, os fundamentos da teoria de probabilidades, os fundamentos da estatística descritiva e da estatística inferencial. Então, essa transição da descrição macroscópica para a descrição microscópica por métodos estatísticos é realizado certamente pela teoria cinética dos gases, a teoria precursora da teoria atômica. Muito bem, então agora vamos calcular o valor médio desta quantidade. O valor médio desta quantidade. Muito bem, então o valor médio da soma de termos ou da subtração de termos é igual ao valor médio de cada termo da soma ou da subtração. E ainda quando não há correlação entre grandezas, o valor médio da multiplicação de duas grandezas é igual ao valor médio da primeira multiplicado pelo valor médio da segunda, e isso ocorre certamente quando não há relação de correlação ou correlação entre as duas grandezas. Muito bem, então vamos calcular aqui o valor médio aqui da variação de energia cinética de translação da molécula. O cristal na parede do recipiente. Então isso é equivalente a calcular o valor médio de massa maiúsculo dividido por 2, velocidade x final elevado a 2, menos velocidade x inicial elevado a 2. Aqui está o valor médio. Então isso é equivalente a calcular o valor médio de m maiúsculo dividido por 2, vx final elevado a 2, menos m maiúsculo dividido por 2, vx inicial elevado a 2, aqui o valor médio, e isso é m maiúsculo dividido por 2, valor médio de vx final elevado a 2, menos m maiúsculo dividido por 2, valor médio de vx inicial. Muito bem. Então agora vamos escrever aqui o valor médio de toda essa grandeza. Então aqui o valor médio de 4m maiúsculo, m minúsculo dividido por m minúsculo mais m maiúsculo elevado a expoente 2. Aqui m minúsculo dividido por 2, o x inicial elevado a 2 mais m maiúsculo menos m minúsculo, o x inicial multiplicado por vx inicial menos
M maiúsculo dividido por 2, Vx inicial elevado a expoente 2, aqui valor médio. Então isso é valor médio retirando as constantes, elas podem sem perda de generalidade serem retiradas da aplicação do operador valor médio, M minúsculo mais M maiúsculo elevado a expoente 2, valor médio atuando em cada termo aqui, M minúsculo dividido por 2, Ux inicial elevado a expoente 2, mais valor médio de M maiúsculo menos M minúsculo, Ux inicial multiplicado por Vx inicial, menos valor médio de M dividido por 2, Vx inicial elevado a expoente 2. Aqui está. Então, vamos agora retirar as constantes cuidadosamente. 4M maiúsculo, M minúsculo dividido por M minúsculo mais M maiúsculo elevado a expoente 2. Aqui M minúsculo dividido por 2, valor médio de X inicial elevado a expoente 2, mais M maiúsculo menos M minúsculo, valor médio de Ux inicial multiplicado por Vx inicial, menos M maiúsculo dividido por 2 e valor médio de Vx inicial elevado a expoente 2. Muito bem, vamos analisar agora cada um desses termos cuidadosamente. Então, fazer a seguinte observação. Aqui, o valor médio de Ux inicial multiplicado por Vx inicial, esse valor médio, a ele nós podemos escrever da seguinte forma: o X inicial, valor médio, multiplicado pelo valor médio de Vx inicial. Qual o motivo? Podemos escrever dessa forma pelo fato de que, em geral, não há correlação entre a velocidade da molécula que compõe o gás com a velocidade da molécula ou cristal componente da parede do recipiente. VXI. Muito bem, então dessa forma, como não há uma correlação estabelecida, observada, então o valor médio da multiplicação é igual à multiplicação do valor médio de cada um dos termos da multiplicação inicial. Muito bem, então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente fazendo análise do valor médio dessa grandeza associada ao valor médio da velocidade da molécula do cristal que compõe a parede do recipiente no qual está contido o gás. Muito bem, muito obrigado a todos.